Nós saudamos a todos com a paz de Cristo. É uma alegria estarmos mais uma vez juntos para estudarmos a palavra do Senhor. Nós estamos chegando ao final do nosso seminário Profecias para o Tempo do Fim. E eu quero, na palestra de hoje, falar um pouco sobre decisões. Todos nós precisamos tomar uma decisão definitiva, ao lado de Jesus ou contra Ele. O profeta Isaías, no capítulo 55, versículo 6, diz: buscai o Senhor enquanto se pode achar, invocai-o enquanto está perto. O fato é que eu dirigi uma série de conferências na freguesia do Ó, ali num bairro chamado Vila Guarani. E durante a semana nós dirigimos um curso Como Deixar de Fumar. Alugamos um grande salão que ficava na sobreloja de um supermercado, embaixo um grande mercado ainda em construção, e em cima então na sobreloja o proprietário pretendia montar uma empresa, mas por falta de recursos o auditório estava completamente vazio, o salão estava vazio. Então nós alugamos o auditório e iniciamos ali uma grande série de conferências. Como eu disse, iniciamos com o curso Como Deixar de Fumar. Ao terminarmos o curso, nós iniciamos uma grande série de conferências. Ficamos ali 4 meses pregando todas as noites, doutrinas bíblicas. Eu me lembro que na primeira noite, quando iniciamos a parte doutrinária, eu abri a Bíblia e quando começava a primeira palestra doutrinária, entrou um rapaz no auditório. Um rapaz que chamava a atenção pela sua estatura física e pela sua aparência. Era um rapaz muito alto, muito forte. Ele tinha uma profunda cicatriz no rosto. E ele, visivelmente, sob o efeito de drogas, entrou no auditório, ele pegava as cadeiras e jogava escadaria abaixo. Como eu disse, o auditório ficava na sobreloja, embaixo um mercado ainda em construção e em cima então o nosso auditório. Ele pegava então as cadeiras, não eram bancos como temos nessa igreja, eram cadeiras avulsas. Ele pegava as cadeiras e jogava escadaria abaixo. E eu tentando chamar a atenção das pessoas para a Bíblia Sagrada, chamar a atenção das pessoas para a palestra, mas obviamente todos olhavam para aquele rapaz. O nome do rapaz é André, o apelido Sansão. Vocês imaginem alguém que é chamado, não é, que tem como apelido Sansão, o tamanho do indivíduo. Eu parei o discurso e chamei um seminarista que fazia estágio conosco na época e disse: olha, continua a palestra de onde eu parei aqui. O rapaz me disse: mas eu nem sei o que o senhor ia pregar. Ele disse: olha, conta um testemunho, fala alguma coisa, eu vou tentar então acalmar o rapaz. Quando eu cheguei próximo ao rapaz, o missionário Natan, que está hoje aqui ouvindo a palestra, ele já estava conversando com o rapaz. E estava um pouco assustado, porque o rapaz o ameaçava. Disse: eu vou te matar. E o pastor Natan ficou assustado. Nisso chega um outro personagem aqui na história. Vejam, tudo isso dentro do nosso auditório, dentro da série de conferências. Imagine a bagunça. Um senhor por nome Eloir chegou próximo ali onde estava, não é, o André, o vulgo Sansão, o pastor Natan, e disse o seguinte: missionário Natan, não se envolva com Sansão não se envolva com André não, porque nessa noite eu tive um sonho, e nesse sonho eu vi que o Sansão ia te matar. Esse nosso irmão Eloir, na época, era pentecostal. Hoje, ele é um fiel adventista do 7º dia. Mas na época, aquele negócio de sonhos, de visões, e a bem da verdade, o André, vulgo Sansão, ameaçava o pastor Natan. Quando o irmão Eloir chegou: olha, não se envolva com ele não, porque eu tive um sonho essa noite e vi que o Sansão ia te matar, o pastor Natan ficou preocupado. Foi justamente a hora que eu cheguei. Quando eu estou chegando, eu só ouço a frase do nosso irmão Eloir: missionário Natan, na hora que o Sansão ia te matar, isso no meu sonho, na hora que o Sansão ia te matar, apareceu uma parede branca na tua frente. Aí o pastor Natan já interpretou o sonho. Bom, parede branca é o pastor Mota. Aí eu cheguei, ele me puxou e me colocou entre ele e o Sansão, entre ele e o André. O pastor Natan segurava meu paletó, tremia de medo. Ele é medrosão até hoje, está aí me ouvindo agora. Ele tremia de medo e o rapaz na minha frente. Notem,
Eu tenho 1,94 m. O rapaz tinha mais ou menos 1,90 m, era um pouquinho menor do que eu, mas 2 vezes mais largo. E não era gordo, não. Sabe esses homens que têm tanto músculo embaixo do braço? Que anda com a asa aberta assim? Ele era literalmente um guarda-roupa. Olha, eu nunca vi pessoalmente um homem tão forte na minha vida. Aí ele apontou o dedo no meu nariz e disse: alemão, eu vou te matar. Eu não sei porque no Brasil todo branquelo é alemão. Vocês sabem, já disse algumas vezes, que eu não tenho nada contra os alemães, mas eu sou filho de portugueses e russos. Mas no Brasil todo branquelo é alemão. O fato é que eu fiquei então entre o pastor Natan e o André, vulgo Sansão. Aí o Sansão apontou o dedo assim, quase encostou o dedo no meu nariz, e disse: alemão, eu vou te matar. Pensei, bom, vai matar todo mundo aqui agora. Aí ele disse: pastor, eu vou te matar. Alemão, eu vou te matar. E aí eu comecei a ficar um pouco chateado, além de preocupado, chateado, porque uma hora ele dizia alemão, outra hora pastor. E pastor alemão é cachorro, né? Então fica pastor alemão, pastor alemão, pastor alemão. Eu comecei a ficar chateado. Aí ele fechou a mão como se fosse me dar um soco. E eu mais preocupado ainda. Aliás, eu tinha 2 preocupações. A primeira preocupação é que o rapaz me desse um soco. Eu provavelmente iria desmaiar, porque era um rapaz muito mais forte do que eu. Mas a minha segunda e maior preocupação era levar o soco e não desmaiar. Eu pensava assim e orava em silêncio: Senhor Deus, por favor, se esse rapaz me agredir, das duas uma, que eu desmaie ou me dê paciência para não revidar. Imaginem, o pastor brigando dentro da nave onde estão ocorrendo as conferências. Era justamente o que o diabo queria, acabar com o nosso trabalho. O fato é que alguns irmãos que colaboravam com o nosso trabalho ali, chegaram, uns 4 ou 5, seguraram o André e tentaram levá-lo para fora do auditório. Aí, quando eles tentaram sair, eles tropeçaram, um caiu por cima do outro e foram escadaria abaixo. Todos se machucaram, mas quem ficou mais ferido foi o André. Eu desci, ele cheio de escoriações pelo corpo, olhou para mim e disse: pastor, me leva para o hospital. Aí os irmãos: pastor, não faça isso não, o senhor não tem ideia de quem é esse camarada. Conversei com os irmãos e disse: olha, voltem para o auditório, expliquem para os irmãos o que está acontecendo e, por favor, peçam para eles voltarem amanhã à noite. A minha grande preocupação era o nosso auditório ali, a minha grande preocupação era salvar a série de conferências. Coloquei o rapaz no meu automóvel e fui em direção ao hospital. Quando eu peguei a avenida principal, de mão dupla, e eu dirigindo o automóvel, o André ali, o vulgo Sansão quietinho, de repente ele pegou o volante do meu carro e jogou o carro para outra pista. Eu segurei com força, joguei o carro para a direita. Ele com mais força ainda segurou e jogou para a esquerda. E como eu disse, uma avenida de mão dupla. Desciam ônibus, caminhões, automóveis em alta velocidade. Eu preocupado com a minha integridade física e preocupado em ferir algum inocente na rua. E em meio àquela bagunça toda, a minha angústia que eu sentia naquele momento, o medo que eu sentia, eu fiz algo que um bom cristão não faria. Mas há muitas coisas que Jesus tem que mudar na minha vida ainda. Um bom cristão não faria o que eu fiz, mas eu estava tão preocupado, tão assustado, que eu dei uma cotovelada com muita força, assim, mas bati com força mesmo. Acertei o nariz e a boca dele, mas com força mesmo, tanto é que sangrou e sangrou muito. Aí ele colocou a mão assim para estancar o sangue, caiu meio tonto, olhou para mim e disse: ô meu irmão, tu não é crente? Eu falei: eu sou crente, mas não sou trouxa. Eu não vou morrer por sua causa não. Fica bonzinho aí, eu não tenho medo de você. Menti. Mais um pecado, menti. Eu estava morrendo de medo do rapaz. Mas eu falei: fica quietinho aí, não estou com medo de você não. Passei em frente a uma delegacia. Ele olhou e disse: o senhor vai me deixar aí, não é? Ele é procurado pela polícia. O senhor vai me deixar na delegacia? Eu falei: olha, vontade eu tenho, mas não vou não. Levei o rapaz até o hospital, parei em frente ao hospital, desci do automóvel. E o rapaz não saía do carro. Ele disse: e aí, meu irmão, vai descer ou não vai? Não, eu mudei de ideia. Me leva de volta para minha casa. Eu falei: mas você não queria ficar no hospital? Não, eu não estou tão machucado assim não. Eu acho que ele pensou: bom, vai chegar no hospital,
vão perguntar o que aconteceu, estou junto com o pastor vai falar a verdade, ele procurado pela polícia, sei lá o que ele imaginou. O fato é que ele me pediu que eu levasse para casa. Eu virei motorista particular do camarada. Ele mostrou o caminho, eu entrei no meio da favela. Eu não tenho absolutamente nada contra a favela. Há muitas pessoas honestas, aliás, a grande maioria das pessoas que moram nas favelas, em qualquer parte do Brasil, são pessoas honestas. Há muitas pessoas honestas morando em favelas e há muito bandido morando em mansões por aí. Então eu não tenho absolutamente nada contra a favela. Eu estou contando porque faz parte da história. Entrei no meio da favela, as pessoas me encarando, eu de terno e gravata junto com o André. As pessoas acho que pensavam assim, será que é um advogado? Será que é o chefe do André? Sei lá o quê. Eu parei em frente ao barraco, ele desceu e disse, pastor, te devo uma. Não deve coisa nenhuma. Jesus morreu por você na cruz do Calvário. Tome uma posição ao lado de Cristo. Entregue sua vida a Ele. Ele vai perdoar os seus pecados e vai transformar a sua vida. Não, pastor, olha, eu já fui longe demais. Da onde eu estou, não tem mais retorno. Da onde eu estou, não dá para voltar mais. Aí eu insisti com ele, olha, Jesus pode transformar a sua vida. E ele dizia que não. Quase que nós brigamos de novo. Porque eu dizia que ele podia ser salvo, ele dizia que não. Aí eu citei o texto bíblico, Jesus veio buscar, salvar e buscar aquele que estava perdido. E ele então aceitou isso. Nos despedimos. Na noite seguinte ele voltou ao auditório. Como eu disse, foram 4 meses de conferências, e eu preguei todas as noites ali. Porque o nosso objetivo era estabelecermos uma nova igreja naquele bairro. Ele foi todas as noites ali, não faltou nenhuma noite. Pastor Natan, um dos nossos evangelistas mais experientes, o visitou várias vezes, ministrou estudos bíblicos. Nós conseguimos cesta básica para ele, nós conseguimos roupas para ele. Eu me lembro quando eu visitei a primeira vez, quando bati na porta do barraco, ele saiu assustado, pastor Mota, olha, que bom que o senhor está aqui, mas por favor vá embora. A minha mãe odeia crente. Interessante. O André, o vulgo Sansão, não tinha medo de ninguém. Não tinha medo de policiais, de bandidos. Para vocês terem uma ideia, um dia, o André discutiu com o pai. E em meio à discussão, o André pegou um facão, uma peixeira, e foi em direção ao pai. O pai colocou a mão na frente para se defender, e perdeu 4 dedos. O André cortou metade da mão do pai fora numa briga. Você tem uma ideia de quem é o rapaz. A mãe é desse tamanhozinho assim. Ele morre de medo da mãe. Pelo menos a mãe, ele obedece, ele respeita. O fato é que ele disse, pastor, a minha mãe odeia crente. Mas eu insisti, entrei no barraco, uma senhora muito simpática, muito educada. Me recebeu muito bem, conversamos algum tempo ali. Ela inclusive foi algumas noites à conferência. O fato é que nós fizemos o possível. Fizemos tudo o que podíamos por aquele rapaz. Visitação, estudos bíblicos, ajudamos o rapaz a se livrar das drogas, ajudamos o rapaz a procurar emprego, ajudamos o rapaz com dinheiro, com cesta básica, com roupas. Tudo o que nós poderíamos ter feito pelo rapaz fizemos. E eu pedi orações por ele em dezenas de igrejas. E eu tenho certeza absoluta que centenas, talvez milhares de pessoas oraram, intercedendo por esse rapaz. E eu gostaria muito de contar essa história, contar esse testemunho e apresentar um final feliz. Eu gostaria muito de contar esse testemunho e dizer que o André se converteu. Que o André hoje é um fiel cristão, mas eu não posso fazê-lo. Porque infelizmente o André morreu de infecção generalizada. Vítima do HIV. Eu não sei se ele contraiu o vírus através de drogas injetáveis, se foi através de relações sexuais ilícitas, eu não sei. O fato é que aos 27 anos ele morreu vítima do HIV. Sabemos que a AIDS não mata ninguém, não é? O HIV destrói o sistema imunológico e a pessoa morre, não é? Porque o seu organismo fica debilitado. Normalmente a pessoa morre de pneumonia dupla, que foi o caso do rapaz, e depois de infecção generalizada. O fato é que o HIV destruiu o sistema imunológico do rapaz e ele infelizmente veio a falecer.
Morreu aos 27 anos de idade. Sem exagero algum, eu não sou um homem fraco. Pelo contrário, eu sou um homem forte. Pastor Natan está aqui e é testemunha. A minha coxa era menor do que o braço do André, do Sansão. O braço do Sansão era mais largo do que a minha coxa. E eu não sou um homem fraco, não. Morreu aos 27 anos de idade. Bom, pastor, a troco do que o senhor conta a história de um drogado, de um bandido, de um homem procurado pela polícia que não se converteu. Olha, todos os testemunhos que nós ouvimos, mesmo do senhor ou de outros evangelistas, outros pastores, sempre os testemunhos são positivos. A troco do que contar a história de um bandido que não se converteu? Pelo seguinte fato, queridos. Eu acho que ao longo do meu ministério, e pastor Natan também talvez tenha a mesma ideia, eu acho que nós nunca dedicamos tanto tempo a uma pessoa só. Com visitação, com ajuda, com orações, com carinho. Mas infelizmente, esse rapaz foi deixando para depois. Agora é tarde demais. Eu não posso julgar, quem sabe em algum momento antes da morte ele tomou uma posição ao lado de Jesus, mas dentro do ponto de vista meramente humano, ele morreu completamente perdido. Eu imagino o Senhor Jesus chegando em Jerusalém, e com lágrimas nos olhos ele olha para a cidade, e diz a frase que todos nós sabemos de cor e salteado: ó Jerusalém, Jerusalém, que mata os profetas e apedreja os que lhes são enviados. Quantas vezes eu quis juntar os seus filhos como a galinha junta os pintinhos, e tu não quiseste. Eis que a vossa casa vos há de ficar deserta. Esse texto para mim é muito significativo. E eu confesso a vocês que quando eu estou sozinho no meu quarto, muitas vezes lendo a Bíblia, e chego a esse texto bíblico, eu confesso a vocês que eu fico profundamente emocionado quando eu penso no Senhor Jesus chorando sobre Jerusalém. E fico mais emocionado ainda, porque eu aplico esse texto para o Roberto Mota. Sabe o que eu faço? Em lugar de Jerusalém, eu coloco o meu nome. No meu caso fica assim: Roberto, matas os profetas, apedrejas os que lhes são enviados. Quantas vezes, Roberto, eu quis ter você pertinho de mim, como a galinha tem os pintinhos? Quantas vezes, Roberto, eu te chamei pelo nome? Quantas vezes eu quis te proteger embaixo, não é, dos meus braços? Mas tu não quiseste. Eis que a vossa casa vos há de ficar deserta. Faça isso com o seu nome. No lugar de Jerusalém, coloque o seu nome. Como é que fica no seu caso? Talvez você me pergunte: mas pastor Mota, quando foi que eu apedrejei profeta? Quando foi que eu neguei a Cristo? Todas as vezes que você estuda a palavra de Deus, que você encontra a verdade, todas as vezes que você sabe o que Deus quer para a sua vida e você não coloca em prática, em outras palavras, você está apedrejando os profetas, assim como aqueles homens no passado fizeram. Você, ao longo do seminário, estudou as doutrinas bíblicas, as profecias bíblicas. A esse momento da história da sua vida, você sabe exatamente o que espera o futuro próximo. O que esperar no futuro próximo. Você sabe exatamente o que Jesus espera de você. Você sabe exatamente qual a decisão que você deve tomar. E quem sabe, está deixando para depois. O Senhor Jesus te dá hoje mais uma chance. Eu vou ler um texto bíblico agora, de uma pessoa que teve a última chance da sua vida e aproveitou a oportunidade. E ao ler essa história, eu quero fazer algumas aplicações práticas. Eu espero que sirva para o Roberto Mota em primeiro lugar, e também para você que me ouve nesse momento. O texto está em Marcos, o capítulo 10, os versículos 46 em diante. Marcos, o capítulo 10, os versículos 46 em diante. Foram para Jericó. Quando saía de Jericó, juntamente com os seus discípulos e numerosa multidão, Bartimeu, cego mendigo, filho de Timeu, estava assentado à beira do caminho. E ouvindo que era Jesus o Nazareno, pôs-se a clamar: Jesus, filho de Davi, tem compaixão de mim. E muitos o repreendiam para que se calasse. Mas ele cada vez gritava mais: Filho de Davi, tem misericórdia de mim. Parou Jesus e disse: chamai-o. Chamaram então o cego, dizendo-lhe:
tem bom ânimo, levanta-te, ele te chama. Lançando de si a capa, levantou-se de um salto e foi ter com Jesus. Perguntou-lhe Jesus: que queres que eu te faça? Respondeu o cego: mestre, que eu torne a ver. Então Jesus lhe disse: vai, a tua fé te salvou. E imediatamente tornou a ver e seguia a Jesus estrada afora. O Senhor Jesus saía de Jericó em direção a Jerusalém. Mais ou menos 19 ou 20 quilômetros de caminhada. Dizem alguns estudiosos, e não me perguntem qual foi o critério que eles utilizaram para chegar a esse cálculo, mas dizem alguns estudiosos que o Senhor Jesus, em seu ministério, caminhou em média 20 quilômetros por dia para pregar o Evangelho. O fato é que nessa ocasião, Jesus iria realmente caminhar aí entre 19 e 20 quilômetros, saindo de Jericó em direção a Jerusalém. Essa estrada era bastante movimentada, porque tanto Jericó quanto Jerusalém eram duas importantes cidades na época. E muitas pessoas andavam por ali, viajores, alguns em viagem até Jerusalém para prestar o culto ao Deus verdadeiro. Outros comerciantes viajavam por ali. O fato é que era uma rota comercial muito importante naqueles dias. Consequentemente, alguns mendigos ficavam ali assentados à beira do caminho. Porque normalmente os mendigos ficam onde? Onde há muito movimento ou pouco movimento? Muito movimento. Quanto maior o movimento, maior a chance de receber um trocadinho ali, uma esmola. Entre esses mendigos estava Bartimeu, cego, assentado à beira do caminho. Você sabe que os cegos têm uma boa audição. E já a uma certa distância, Bartimeu percebeu que uma multidão passaria por ali. O texto não menciona o fato, mas nós devemos entender que com certeza Bartimeu perguntou para alguém o que estava acontecendo. E é racional entendermos que alguém falou a respeito de Jesus para Bartimeu. O texto que nós lemos não menciona o fato, muito menos o nome da pessoa. Mas dentro do contexto eu devo entender que quando Bartimeu percebeu que uma multidão passaria por ali, ele deve ter perguntado para alguém o que estava acontecendo. E então alguém falou a respeito de Jesus para Bartimeu. Eu louvo a Deus, porque nós estamos aqui hoje, porque alguém falou a respeito de Jesus para nós. Eu louvo a Deus, porque pessoas sinceras têm testemunhado em favor de Cristo Jesus. E alguém então falou a respeito de Cristo para Bartimeu, e Bartimeu, que já tinha ouvido falar a respeito dos sermões de Jesus, das pregações de Jesus, das suas curas, dos seus ensinamentos, agora Bartimeu se encheu de ânimo e esperança. Bartimeu entendeu que era a grande chance da sua vida, e ele começou então a clamar: Jesus, filho de Davi, tem compaixão de mim. Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. E ele fez ali um escândalo tão grande, criou uma situação tão vexatória, que os próprios discípulos foram pedir para que Bartimeu se calasse. Veja que interessante, queridos, que curioso. Bartimeu queria ter um encontro com Jesus, e os próprios discípulos estavam atrapalhando. Movidos de boas intenções, os discípulos queriam defender Jesus daquela situação vexatória. Imagina a cena, um homem maltrapilho, gritando, fazendo escândalo. Então os discípulos, cheios de boas intenções, foram defender Jesus, pedindo que Bartimeu se calasse. Há uma lição importante aqui, queridos. Quantas vezes nós, pelo nosso mau testemunho, temos impedido pessoas de ter um encontro com Jesus? É interessante. Nós, adventistas do sétimo dia, nós somos um povo extraordinário ao ensinarmos as verdades bíblicas. Nós somos um povo maravilhoso ao defendermos a verdade, mas nós somos medíocres em vivermos aquilo que nós pregamos. Somos muito bons ao abrirmos a Bíblia e ensinarmos as verdades bíblicas, mas quão longe estamos de colocarmos em prática aquilo que pregamos, aquilo que ensinamos. Aprenda uma coisa fundamental: a verdade raramente precisa ser defendida. Em algumas poucas ocasiões, você vai ter que defender a verdade. A verdade tem que ser vivida.
E nós somos muito bons em defender a verdade. Mas como eu disse, e insisto, nós somos medíocres em vivermos aquilo que nós pregamos. Vamos viver mais e pregar menos. Que a nossa vida seja o maior testemunho. Que a nossa vida seja o maior sermão. O fato é que Bartimeu não se preocupou com os discípulos. E eu vou usar um termo bem popular agora. Bartimeu não deu bola para a torcida. Estava toda a torcida contra ele. Cala a boca, cala a boca, cala a boca. Mas Bartimeu cada vez gritava mais: filho de Davi, tem compaixão de mim. Filho de Davi, tem misericórdia de mim. Jesus parou. Quando Jesus parou, os discípulos pararam, a multidão parou. E Jesus mandou que chamassem o cego. Vejam bem, queridos, os discípulos eram preconceituosos. Mas o Senhor Jesus é a única pessoa que eu conheço que não tem nenhum tipo de preconceito. O Senhor Jesus ama as pessoas incondicionalmente. E esse é um dos motivos, há muitos outros, mas esse é um dos motivos pelos quais eu amo o meu Senhor e Salvador, Jesus Cristo. O Senhor Jesus ama as pessoas incondicionalmente. Nesse contexto, eu quero fazer uma pergunta para você que me ouve. É mais fácil ir para o céu ou não ir? É mais fácil alcançar a vida eterna ou perder a vida eterna? Talvez você esteja pensando na frase do Senhor Jesus, quando ele disse que o caminho para a perdição é largo e o caminho para a vida eterna é estreito. O caminho para a vida é estreito e são poucos os que andam por ele. O caminho para a perdição é largo e muitos andam por ele. Talvez pensando nessa frase de Jesus, você chegue à conclusão que é muito mais fácil perder-se e é muito difícil alcançar a vida eterna. Queridos, na verdade, o Senhor Jesus diz que o caminho para o céu é estreito, não é porque é mais difícil não, viu? O caminho para o céu é mais estreito porque a maioria não está afim de ir para lá. Então, para não gastarem muito em pavimentação, fizeram a estrada um pouco mais estreitinha mesmo. O caminho para a perdição é largo, não é porque é mais fácil não, é porque a maioria quer ir para lá. Espera um pouco, pastor. Me parece que o senhor está contradizendo o que diz a Bíblia. Não, pelo contrário. Raciocinemos juntos. Eu pergunto, no mundão lá fora, a cor da sua pele pesa ou não pesa? E não venha com hipocrisia, dizendo que não há racismo, que não há preconceito racial no Brasil. Os meus irmãos pardos e negros me respondam se há preconceito racial no país ou não. Agora eu pergunto, a cor da sua pele pesa no mundão ou não? Pesa. E para Jesus? Se você é branco, negro, amarelo ou vermelho, não importa. A sua aparência pessoal pesa lá fora ou não pesa? Pesa. E para Jesus? Não. A sua conta bancária pesa no mundão ou não pesa? Em algumas igrejas também por aí, não é? Que estão extorquindo o dinheiro do povo. Mas para Jesus, a sua conta bancária tem importância? Não. A marca do seu automóvel é importante no mundão ou não? Sim. E para Jesus não. O bairro onde você mora é importante? Lá no mundo sim. E para Jesus? Não. Ele sabe onde você mora. Ele sabe quantos fios de cabelo há na tua cabeça agora. Ele sabe quanto você tem, quanto você não tem na conta bancária. Ele sabe tudo a teu respeito e ainda assim te ama. E queridos, isso é extraordinário. Porque vejam bem, a única pessoa que me conhece 100% é Jesus. Eu tenho bons amigos que convivem comigo há muito tempo, mas eles não me conhecem 100%. A minha esposa e meus filhos me amam, mas também não me conhecem 100%. A bem da verdade, o Roberto Mota não conhece nem o Roberto Mota. Vocês já pensaram ou já disseram a seguinte frase: olha, eu nunca pensei que eu fosse capaz de tal coisa. Pode ser um ato heróico, não é? Você jamais poderia pensar que tivesse tanta coragem de praticar aquele ato, ou pode ser um crime hediondo. Olha, eu nunca pensei que eu fosse capaz de fazer tal coisa. Então notem, nós não conhecemos nem a nós mesmos. A única pessoa que me conhece 100% é o meu Senhor e Salvador, Jesus Cristo. E eu louvo a Deus, queridos, porque Ele me conhecendo como me conhece, ainda assim me ama. Muitas pessoas dizem que me amam, e alguns amam de verdade.
Mas essas pessoas não conhecem o fundinho do meu coração, as teias de aranha que há nos cantos da minha vida, meus traumas, os meus medos, os meus pecados. Talvez se as pessoas me conhecessem 100%, talvez a maioria delas não me amasse. Mas o Senhor Jesus Cristo, Ele me conhece 100% e ainda assim me ama. Eu não consigo entender, mas eu aceito esse amor que o Senhor Jesus gratuitamente me oferece. Nota, queridos, se você parar para pensar um pouquinho, você vai perceber que você passa a maior parte da sua vida tentando agradar o mundo, e é difícil agradar o mundo. Querem alguns exemplos? Quando você vai comprar um automóvel, você escolhe a cor? Escolhe a cor do carro? Sim ou não? Ué, mas escolhe a cor por quê? Você vai dentro. Não é interessante? Por que eu tenho que escolher a cor do automóvel se eu vou dentro do carro? Se o carro é amarelo, vermelho, cor da abóbora, cor de rosa, não me interessa. Me interessa se é um carro confortável, se é um carro seguro, se é um carro econômico. Nós muitas vezes compramos o automóvel, escolhemos a cor do automóvel mais para agradar quem? As pessoas que nos cercam. Quando você corta o cabelo, compra uma roupa, nós muitas vezes o fazemos para agradar os outros. Notem, as academias por aí estão superlotadas e eu não sou contra. Pelo contrário, temos que incentivar o exercício físico. Mas muitas academias estão superlotadas, não de pessoas que querem uma saúde física melhor. As academias estão superlotadas de pessoas que querem uma aparência física para agradar o mundo. E se você pratica isso, eu não sou contra, mas eu acho interessante. Um camarada, por exemplo, paga uma mensalidade na academia e fica todo dia lá em frente ao espelho. Levantando ferro. Paga para levantar peso. Não é interessante? A pessoa paga para levantar peso. Eu até disse para alguns amigos certa feita, olha, vocês querem ficar fortes? Vão trabalhar no Porto de Santos. Carrega aquele saco de 60 quilos nas costas, pega um de 60 quilos aqui, outro de 60 quilos aqui. Você vai ficar fortão e vai ganhar um trocado ainda. Mas as pessoas pagam para levantar peso. Porque querem agradar o mundo. Já entenderam onde eu quero chegar? Nós passamos uma grande parte da nossa vida tentando agradar as pessoas que nos cercam, tentando agradar o mundo. Agora é interessante, queridos, para Jesus só interessa se você o ama ou não. Para Jesus só interessa se você o aceitou como Salvador ou não. É muito mais fácil, né, encontrar o caminho que leva rumo à vida eterna. Até os loucos encontram o caminho da salvação. Tem que ser pior do que louco para jogar a vida eterna fora. É muito mais fácil ir para o céu, porque o amor de Jesus e todo o poder de Jesus à minha disposição. Mas o fato é que a maioria não quer. O Senhor Jesus nos ama incondicionalmente. O Senhor Jesus ama você que está ouvindo agora. E quando eu digo isso, alguns ficam escandalizados, alguns ficam surpresos. As pessoas que me ouvem ao vivo aqui agora poderão ficar surpresas com o que eu vou dizer agora. O Senhor Jesus ama você que está na igreja agora, da mesma forma que Ele ama o bêbado que está no barzinho da esquina. Ué, pastor, então vamos para o bar e encher a cara. Não, não é por aí. Graças a Deus que você tomou a decisão ao lado de Jesus. Mas o amor é incondicional. Se aquele bêbado que está no barzinho da esquina agora, amanhã ou depois, abraçar a Jesus como Salvador e Senhor, ele está salvo. E se eu, amanhã ou depois, renunciar à fé, eu estou perdido. Então entendam, o amor é incondicional. O Senhor Jesus ama todas as pessoas da mesma forma. A única diferença para Jesus, que há para Jesus entre as pessoas, é que alguns o aceitaram como Salvador e Senhor e outros ainda não. O fato é que o Senhor Jesus parou. Os discípulos pararam, a multidão parou, e Jesus mandou que chamassem o cego. Chegaram para o cego e disseram, tem bom ânimo, levanta-te, ele te chama. Diz o texto bíblico que levantando de um salto, lançando de si a capa, levantou-se de um salto e foi ter com Jesus. A aplicação que eu vou fazer agora, todo pastor faz, aliás, as aplicações que eu faço nesse sermão são muito comuns. Quase todo pregador que fala sobre esse assunto diz exatamente as mesmas coisas que estou dizendo agora. É um sermão comum esse. O fato é que Bartimeu, lançando de si a capa, levantou-se de um salto. Há duas lições importantes aqui.
Duas aplicações comuns que todo pregador faz, mas são aplicações importantes. Eu quero que você pense um pouquinho. Lançando de si a capa. Você sabe que em Israel há uma inversão térmica muito grande. Faz muito calor durante o dia e muito frio à noite. É possível que aquela capa fosse a única forma de Bartimeu se agasalhar, se proteger à noite. Talvez fosse o único bem material que Bartimeu possuía. Eu não sei, talvez ao se levantar, a capa atrapalhou os movimentos. Ele pegou a capa e jogou fora. Poderia ter pensado assim, mas alguém pode roubar a capa, alguém pode pisar na capa, alguém pode sujar a capa. Ele não se preocupou com nada disso. Ele pegou a capa e jogou fora. E aqui é uma aplicação importante para a sua vida e para a minha vida. Qual é a sua capa? Ou quais são as suas capas? Qual é a capa do Roberto Mota? Ou quais são as capas do Roberto Mota? O que atrapalha o nosso relacionamento com Jesus hoje? É um namoro? É uma amizade? É um vício? É a pornografia na internet? É a mentira? É o egoísmo? É o amor ao dinheiro? Eu não sei. O que hoje atrapalha o seu relacionamento com Jesus? O que é que você e eu temos que jogar fora pelo poder de Cristo, não é? O que temos que jogar fora da nossa vida para termos total comunhão com Ele? A capa atrapalhou os movimentos de Bartimeu, ele jogou a capa fora. O que atrapalha o seu relacionamento com Jesus? O que é que você tem que jogar fora pelo poder dele mesmo? O que você tem que jogar fora da sua vida hoje para ter total comunhão com Jesus? Bartimeu pegou a capa e jogou fora. Ele levantou-se de um salto, porque ele tinha pressa. Não era como alguns de nós, que vamos deixando para depois. Não, é a última vez. Olha, é o último filminho pornográfico. E não fiquem assustados eu tocar sobre esse assunto, não, queridos. O brasileiro é o povo que mais vê pornografia em todo o mundo. Nenhum povo do planeta Terra é mais viciado em pornografia que o brasileiro. E eu li uma estatística algum tempo atrás que dizia o seguinte: de cada aparelhos, cada 10 aparelhos de DVD comprados aqui no Brasil, 9 são inaugurados com filme pornográfico. E no Brasil, queridos, uma locadora não sobrevive sem alugar filmes pornográficos. Qual é a sua capa? O que você quer jogar fora da sua vida? E você tem pressa para ter um encontro com Jesus? Não, é a última vez. Sabe, olha, só mais uma. É a última vez que eu vou assistir esse filminho. Não, é a última vez que eu vou transgredir o sábado. Não, é a última vez que eu vou mentir. Não, eu só vou enganar a minha esposa mais uma vez. É a última. Depois eu mudo. Depois. E entra ano, sai ano e você não muda. Pare para pensar um pouquinho em sua vida. Eu pergunto a você, e entre você e Deus, pare para pensar um pouquinho. Os pecados que você tem hoje não são exatamente os mesmos que você tinha 6 meses atrás, ou 1 ano atrás, ou 5, ou 10, ou 30 anos atrás. Você que é mais experiente, mais vivido. Entra ano, sai ano e você não muda. Até quando você vai cochear entre 2 pensamentos? A pior situação para o ser humano é ser uma pessoa dividida. Até quando você vai continuar com essa vida? O fato é que Bartimeu levantou-se num salto, foi ter com Jesus, alguém o levou até a presença de Cristo. E Jesus perguntou: o que queres que eu te faça? É justamente a mesma pergunta que Jesus faz para você e para mim nesse momento. O que queres que eu te faça? Bartimeu poderia ter pensado e pedido o seguinte: bom, Senhor, eu quero uma casa própria. Eu quero um pouco de ouro, um pouco de prata. Mas Bartimeu pediu com inteligência, com sabedoria, disse: mestre, que eu torne a ver. Então, Bartimeu não era cego de nascença. Eu não sei se foi um acidente, se foi uma doença. O fato é que Bartimeu em algum momento perdeu a visão. E agora ele queria voltar a enxergar, queria olhar para a natureza, para os seus familiares, queria ganhar o sustento com o seu próprio suor, com o seu próprio trabalho. Não estava contente com a sua situação. Então ele diz: mestre, que eu torne a ver. E imediatamente tornou a ver e seguia a Jesus estrada afora. Jesus te pergunta agora: o que queres que eu te faça? Qual vai ser o seu pedido? Qual vai ser a sua oração? A minha sugestão é a seguinte: vamos orar. Vamos dizer o seguinte: Senhor, que eu torne a ver.
que eu possa voltar a enxergar, que eu possa voltar a entender qual é a minha real situação espiritual, que eu possa enxergar a vida que eu estou vivendo, e que eu possa, através da visão espiritual, poder poder enxergar o que está à minha frente no futuro. Eu não sei se foi um pecado, se foi uma fofoca na igreja, mas muitas pessoas que me ouvem agora, um dia colocaram os pés no caminho que leva rumo à Canaã celestial. Mas eu insisto, não sei se foi um pecado acariciado, uma fofoca na igreja, alguma coisa aconteceu com você, que fez com que você tropeçasse e caísse, e você perdeu a visão espiritual, e quem sabe hoje, você está assentado à beira do caminho, as pessoas passando em direção à vida eterna, e você assentado ali. E pior do que isso, queridos, é uma frase popular verdadeira: o pior cego é aquele que não quer ver. Talvez você seja um cego espiritual, e talvez não esteja querendo enxergar. Quando o próprio Senhor Jesus Cristo, conversando com a igreja de Laodiceia, e você pode ler isso em Apocalipse capítulo 3, capítulo 2, capítulo 3, as cartas ali para as 7 igrejas, a 7ª igreja de Laodiceia, o Senhor Jesus diz para Laodiceia que a igreja é morna. Mais do que isso, diz que é miserável, algumas traduções dizem desgraçada, miserável, pobre, cega e nua. Não fique assustado não, desgraçada não é palavrão, viu? Desgraçada é sem graça. Nesse caso aqui, sem a graça de Deus. Então notem, qual é o grande problema da igreja? É ser morna? Ou desgraçada, miserável, pobre, cega e nua? Queridos, o maior problema da igreja não é a multidão, não é ser miserável, pobre, cega, nua, não. Para tudo isso é a solução. O grande problema da igreja é que a igreja é morna, miserável, pobre, cega, nua e nem sabe. Jesus disse: e nem sabes que és miserável, desgraçado, pobre, cego, nu. E muitos são cegos e não querem enxergar. E o pior cego é aquele que não quer ver, é o que não quer enxergar. Eu oro para que você e eu tenhamos essa visão espiritual, esse discernimento espiritual, que possamos entender qual é a real situação que estamos vivendo. Muitas vezes pessoas me procuram como pastores, procuram outros pastores também. Às vezes chegam até mim e dizem: pastor, eu pequei. Não que estão confessando o pecado, nós não temos o costume católico, mas às vezes a pessoa quer desabafar, quer conversar com alguém. A pessoa vem e diz: pastor, eu pequei. Eu digo: amém. A pessoa fica surpresa: mas como amém, pastor? Eu estou dizendo: eu pequei. Amém. Não pelo pecado. Eu digo graças a Deus, porque você enxergou que é pecador, que você enxergou qual é a sua real situação. Esse é o primeiro e grande passo para a salvação, entender que é pecador, que é miserável. E naturalmente, se você entender isso, e se deixar levar pela pessoa do Espírito Santo, você vai confessar o seu pecado, vai pedir perdão e vai mudar de vida. A história começa com Bartimeu assentado à beira do caminho, cego, mendigando. E a história termina com Bartimeu totalmente curado, em pé, seguindo a Jesus estrada afora. Eu oro para que você se levante da sua cegueira espiritual, da sua mornidão, e se levante e siga a Jesus estrada afora. Talvez Bartimeu pudesse ter pensado assim: não, olha, há tantas pessoas aqui agora. Os próprios discípulos não querem que eu fale com Jesus. Eu vou deixar que Jesus vá a Jerusalém. Quando ele voltar, eu falo com ele: pô, todo mundo que vai a Jerusalém, um dia passa por aqui de novo. Quem sabe quando Jesus passar por aqui uma outra vez, vai ter, sabe, talvez um número menor de pessoas, um pouco mais de calma, um pouco mais de tranquilidade. Agora está difícil, até os discípulos não querem que eu fale com ele. Se Bartimeu tivesse deixado para depois, seria tarde demais. Por quê, queridos? Jesus foi a Jerusalém. Foi recebido como um rei no primeiro momento, né? Expulsou os vendedores do templo, fez os últimos sermões, os últimos ensinamentos, participou da última ceia com os discípulos, foi para o horto orar pelos discípulos, por ele mesmo e por nós que estamos aqui hoje. Foi traído, preso, torturado, julgado e crucificado. E entenda uma coisa: Jesus nunca mais passou por aquele caminho. Foi a última vez.
Jesus nunca mais passou por ali. Se Bartimeu tivesse deixado para depois, seria tarde demais. Eu posso dizer em nome do Senhor Jesus Cristo, que Jesus passa pela tua vida agora. Vai passar amanhã? Não sei. Passa a semana que vem? Não sei. Passa o mês que vem? Não sei. Há um outro ditado popular, muito verdadeiro. Para morrer, basta estar vivo. Eu nem sei se vou estar vivo amanhã. Eu sei que Jesus passa pela estrada da minha vida agora. Não sei se vai passar hoje à noite, ou amanhã, ou a semana que vem. Eu não gosto da teologia do medo, irmãos. Ou aceitamos a Jesus como Salvador e Senhor por amor, ou não aceitamos. Eu não posso aceitá-lo por medo. Eu não gosto da teologia do medo. Mas vamos raciocinar juntos. A porta da graça, você sabe, já ensinamos isso ao longo do seminário Profecias para o Tempo do Fim. A porta da graça pode se fechar de 3 maneiras diferentes. A primeira é a morte. E como eu disse, para morrer basta estar vivo. Vai estar vivo amanhã, semana que vem, mês que vem, não sei. A segunda forma da porta da graça se fechar é o pecado contra a pessoa do Espírito Santo. Já explicamos também ao longo do seminário o que significa o pecado contra o Espírito Santo, ou a pessoa do Espírito Santo. Você ouve a voz e vai deixando para depois. E a terceira forma da porta se fechar é o fechamento da porta da graça profético. Já estudamos também ao longo do seminário Profecias para o Tempo do Fim, que o Senhor Jesus hoje está realizando juízo investigativo. E há um momento em que o juízo termina. Aí quem é santo, santifique-se mais ainda, quem está sujo, suje-se mais ainda. Há um momento em que os livros simplesmente são fechados, acabou o juízo investigativo. A porta da graça se fecha. Eu entendo pelas profecias bíblicas que esse dia está muito próximo. Insisto, eu não gosto da teologia do medo. Ou você aceita por amor ou não aceita. Mas hoje é o dia da sua salvação. Eu quero fazer um apelo para você que assistiu esse seminário. Para você que ouviu todas as palestras. É momento de você tomar uma posição definitiva ao lado de Jesus. Não deixe para depois. Hoje é o dia da sua salvação. Hoje, o Senhor Jesus bate à porta do seu coração. Ele mesmo diz: eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, eu entrarei em sua casa, cearei com ele. Eu não sei, quando eu recebo visitas em casa, é claro que nós sempre limpamos a casa, mas quando vamos receber visitas em casa, nós sempre caprichamos um pouquinho mais. Até aqueles cantinhos que você costuma não limpar, né, como atrás do fogão, por exemplo, atrás da geladeira, né? Você limpa, né? Você capricha um pouco mais, né? na limpeza, prepara uma alimentação melhor. E algumas pessoas raciocinam assim: olha, eu vou limpar meu coração, vou limpar minha casa, eu vou tirar os cantinhos de sujeira, vou preparar o ambiente, aí vou deixar que Jesus entre. Sabe quando isso vai acontecer? Nunca. É interessante. Jesus é o único amigo que eu tenho que entra na minha casa, faz a faxina e prepara a janta. Se você for preparar o ambiente para depois Jesus entrar, ele não vai entrar nunca. É ele que entra, joga tudo que não presta fora, faz a faxina, prepara o banquete e vive com você para sempre. Agora Jesus quer entrar na tua vida, no teu coração, não como turista. Ele está à porta, está batendo. Quer que você abra a porta, não para que ele passe a tarde com você. Ele quer tomar posse da sua vida. Não quer ser apenas um convidado. Ele quer ser o dono genuíno da sua vida. Permita que o Senhor Jesus entre. Ele está à porta batendo. Mas pastor, eu não estou ouvindo a voz. Talvez não. Porque você ouve muita televisão, a sogra fala muito, o pastor Mota fala muito, há tanta poluição sonora, e tantas vozes. Fique em silêncio. Pare para ouvir a voz do Senhor Jesus Cristo. Permita que Ele entre no seu coração agora e que tome posse da sua vida. Hoje é o dia da sua salvação. Não deixe para depois. Amanhã poderá ser tarde demais. Você quer tomar uma posição ao lado de Jesus? Essa é a sua decisão nesse momento? Se for
o desejo genuíno do seu coração, feche os olhos, incline a sua fronte e eu vou orar por você. Amado Pai Celestial, ao longo do seminário Profecias para o Tempo do Fim, nós estudamos tantas coisas importantes, as doutrinas bíblicas, as profecias que apontam para o fim da história desse mundo e o estabelecimento do reino de Deus que jamais terá fim. Estudamos a respeito do amor do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Estudamos os passos que devemos tomar para recebermos a vida eterna. E nesse momento, Senhor, nós estamos tomando uma posição definitiva ao lado de Jesus. Estamos ouvindo o Senhor Jesus batendo a porta do nosso coração. Nós queremos abrir a porta nesse momento, para que Ele entre, não como visitante, não como turista, mas que Ele entre para tomar posse da nossa vida, para nos dar uma vida melhor a partir de agora, mas acima de tudo, a vida eterna. Nós queremos entregar nossa vida nas mãos de Jesus nesse momento, na certeza absoluta de que estaremos com Ele para todo sempre nas mansões celestiais. Nós aceitamos a Jesus como nosso Salvador e como nosso Senhor. Por favor, Pai, perdoa os nossos pecados, dá-nos a vida eterna, pois oramos em nome do Senhor Jesus. Amém, Senhor.